Nesse vídeo eu vou trazer para vocês se realmente dá para viver de renda com R$ 500 mil investidos. Vou trazer aqui projeções completamente realísticas, afastando aquelas projeções mirabolantes que muitas vezes são realizadas ou por má fé para te iludir ou mesmo por ignorância. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E aí, o que você acha? Será que realmente dá para viver de renda com R$ 500 mil investidos? Um primeiro ponto que é muito claro é que viver de renda constitui um conceito muito relativo. Uma renda que é suficiente para você não é suficiente para outra pessoa, depende da sua condição de vida. Além disso, viver de renda não significa necessariamente parar completamente de trabalhar e simplesmente ficar o dia inteiro na praia tomando água de coco. Não é isso. Viver de renda significa você não depender exclusivamente do seu trabalho para pagar as suas contas. Você poder escolher uma atividade que realmente lhe dá algum propósito. Eu mesmo não pretendo parar de trabalhar nunca na minha vida, mas sim quero viver de renda no sentido de não depender de uma atividade laborativa que muitas vezes não me satisfaça como ser humano. E é claro que diante dessa relatividade toda que eu estou trazendo aqui para vocês, eu irei fazer um cálculo realístico com base na média do brasileiro e com base na média histórica, tanto da renda fixa quanto da renda variável, levando-se em conta, obviamente, a inflação. Primeiro ponto, segundo divulgado pelo IPEA do governo federal, a renda média habitual do brasileiro é algo em torno de R$ 2.652 para o ano de 2022. Podemos arredondar então para 2.700. E se você quiser, 3.000. Vamos arredondar para 3.000 a fim de trazer uma projeção bem próxima da realidade? R$ 3.000. Então esta é sua meta de ganho com os seus investimentos, com o seu patrimônio. Só que é preciso levar em conta a taxa média de rentabilidade histórica no Brasil, tanto da renda fixa quanto da renda variável, bem como a taxa média de inflação. É por isso que você não pode simplesmente pegar aqui a taxa Selic atual, que é 13,75%, e considerar que esse será o seu rendimento anual com seus investimentos. Essa projeção é completamente fora da realidade. Primeiro que ela não leva em conta os impostos. Segundo que ela não leva em conta que na verdade você vai conseguir o rendimento médio, não da Selic Meta, mas da Selic Over. E é melhor então considerar o CDI, que seria aqui de 13,65%. Não leva em conta também o acumulado do último ano, não leva em conta a alterabilidade da taxa Selic e do próprio CDI. Então não caia nessa armadilha de simplesmente fazer essa conta que só vai te iludir. O primeiro passo para você realizar uma estimativa próxima da realidade é olhar aqui para a inflação brasileira, que é medida pelo IPCA. Aqui dentro do site do IBGE você percebe que o IPCA acumulado dos últimos 12 meses foi de quase 6% até novembro de 2022. No mesmo site você pode pegar aqui a série histórica do IPCA e fazer o download. Eu realizei esse download e montei uma planilha com a variação acumulada do IPCA desde janeiro de 1995. Por que eu peguei janeiro de 1995? Porque foi o primeiro ano em que o real realmente passou a viger no país desde o início do ano, já que o real foi instalado no segundo semestre de 94. Por isso que eu não peguei 94. E veja só, essa aqui é uma série histórica bastante longa, fazendo com que o dado estatístico seja mais assertivo, tenha menos margem de erro. E o que nós temos? Eu simplesmente coloquei aqui a taxa acumulada de 12 meses e o ano. Depois eu fiz a média aritmética. Ressaltando aqui que mesmo com um histórico tão longo, de 27 anos, essa projeção não é isenta de erro. Afinal, o IPCA ele não reflete a inflação experimentada por todos os brasileiros. É uma média que leva em conta a cesta básica de produtos entre brasileiros que recebem entre 1 a 40 salários mínimos. Então não é isento de erro o IPCA. Até porque o IPCA pode até mesmo ser manipulado, já que ele se reflete nos juros que o governo federal irá pagar em razão da dívida pública. De qualquer forma, é o dado oficial que nós temos para realizar nossas estimativas. E o que nós temos? Olha, em 95, a inflação foi bem alta, 22,41%. E olha só como ela variou bastante. Chegou a ficar abaixo de 2% em 98. Em 2002, chegou a 12%. Em 2015, a quase 11%. E 2021 voltou para 2 dígitos, chegando a 10%. E 2022
Acabei fechando em 6% porque vocês viram que foi de 5,9%. Qual foi então a média aritmética? 6,91%. Essa foi a média dos últimos 27 anos do IPCA. Depois disso, o que nós fizemos? Pegamos aqui a série histórica do CDI dentro aqui do site Brasil Indicadores, que veio de forma bem simplificada. Lançamos aqui então a variação do CDI, que é sempre 0,10% abaixo da Selic, então é basicamente o ganho da renda fixa no Brasil. Pegamos também desde janeiro de 95 até 2022, colocamos a taxa bruta, que é disponibilizada ali pelo site, aplicamos o imposto de renda médio. Como assim imposto de renda médio? Lancei todos como se fosse 17,5%. Como vocês sabem, essa aqui é a tabela regressiva do imposto de renda da renda fixa. O que ela significa? Que se você ficar com um título de renda fixa, ou seja, com seu dinheiro parado entre 0 a 180 dias, você sofre uma alíquota de 22,5%, que vai caindo a cada 180 dias. Aí você deixa mais 180, cai para 20, mais 180, 17,5% e por fim a alíquota final de 15%. Considerando os custos de negociação, considerando que a maioria das pessoas não vai sair investindo e já tirar dinheiro ali a fim de viver de renda, eu considerei que as pessoas vão deixar ali o seu dinheiro parado, tendo então uma perda com custos tributários e outros custos de 17,5% na média. Pode ser mais, pode ser menos. Eu coloquei 17,5%, o que me parece razoável no longo prazo. E aqui, nessa coluna, eu coloquei o ganho líquido médio. Como assim o ganho líquido médio? Eu peguei os 17,5% e tirei dessa taxa bruta, sobrando essa taxa líquida do CDI, porque de nada adianta colocar isso aqui como parâmetro, já que você vai ter que pagar imposto de renda, que já é retido na fonte, inclusive, não há como você fugir dessa tributação. E veja que a taxa de CDI média no Brasil foi muito alta, bem acima do IPCA. Começou aqui com 53%, ficou aqui na casa dos 20 e tantos por cento e só começou a decrescer de verdade a partir de 2012 aqui, que ficou abaixo de 10%. 2017 ficou abaixo de 10%, 2018 então caiu para 6%, 2019 5,95%, 2020 2,75%, 2021 4,42% e nesse ano 11,14%. Foi uma média então de 15,57%. Essa foi a média bruta do CDI ao longo de 27 anos, desde 95. E aí, descontando-se os custos e o imposto, eu estimei aí, então um ganho líquido com o CDI, historicamente, de 12,84%. Mas tem um detalhe, eu disse ganho líquido, não é ganho real. O que é ganho real então? É quando você pega a taxa nominal e desconta a inflação. Essa aqui é a taxa nominal de ganhos. Você precisa descontar aquele IPCA médio que eu trouxe aqui para vocês de 6,91%. Porque a partir daí que você vai chegar então a um ganho sustentável no longo prazo para você viver de renda. Ah, Luan, entendi. Então é só simplesmente eu pegar aqui esse ganho líquido do CDI e subtrair com essa média do IPCA, certo? Na verdade está errado, não é tão simples assim, mas também não é um bicho de 7 cabeças. O cálculo é o seguinte, eu fiz até um desenho aqui, se você quiser printar ali, pode ficar à vontade. Como que se calcula então o ganho real ou a taxa real de qualquer investimento? Você vai colocar aqui taxa real é igual a 1 para fatoração, mais a taxa nominal. O que é a taxa nominal? No nosso caso é o CDI líquido ali, que é de 12,84%. Aí embaixo você vai colocar o quê? 1 mais taxa de inflação, que foi 6,91% historicamente. Aí esse resultado aqui você tira o 1, menos 1 para tirar da faturação, vezes 100 para voltar para a forma percentual, porque para você colocar aqui na fórmula, você tem que transformar de percentual para decimal. Vamos então calcular juntos aqui. Como é que a gente faz então? Taxa real é igual a 1 mais taxa nominal. Então é 1 mais. Qual que é a taxa nominal? 12,84. Mas eu preciso passar para a forma decimal, não posso jogar o percentual aqui na fórmula. Então como é que eu faço? É só dividir por 100. 12,84 dividido por 100 nada mais é que 0,12. Na verdade, 0,1284. Então é mais 0,1284. Ah, Luan, como é que você chegou nesse resultado de cabeça? É só você pegar aqui a vírgula que estava aqui, né, entre o 12 e 84 e puxar duas casas para a esquerda. Aí você chega no número. Esse resultado aqui dá quanto? 1,1284. Agora a gente vai achar aqui o númerozinho de baixo. É 1 mais 6,91%. O que eu faço? Mesma coisa. A vírgula para duas casas à esquerda.
que dá então 0,0691. O resultado disso é 1,0691. Agora eu simplesmente faço a divisão. 1,1284 e divido por 1,0691. Resultado disso, 1,0554. Agora eu tiro o 1 menos 1, sobra o quê? 0,0554. Agora eu multiplico por 100, igual está aqui. Eu chego então ao quê? 5,54%. Eu vou arredondar para 5,55%. Apenas duas casas após, para deixar o cálculo mais simplificado. Isso não vai impactar tanto na nossa projeção. Portanto, vamos aqui agora a nossa projeção de viver de renda na nossa planilha, começando aqui com R$500 mil, que é o objeto principal desse vídeo. E aqui no caso é a renda fixa. Qual que foi o percentual real de ganho desde 1995? 5,55%. Nós calculamos aqui conjuntamente nesse vídeo. E por que nós temos que calcular o ganho real? Porque a inflação e os custos e os impostos são perdas. Você não pode considerar as perdas ali na sua estimativa, senão seu dinheiro vai valer muito menos ao longo do tempo, e aí você vai ver o seu patrimônio se desfazendo de tal modo que você não viveu de renda de forma sustentável. Você apenas prolongou a sua necessidade de retorno ao trabalho que você tanto detestava. Ou se não detestava, já estava bastante cansado e sem propósito. Ok, então, quanto que dá R$500 mil a uma taxa real de 5,55%. É só você fazer 500 mil vezes 0,0555. Lembra que eu tenho que passar para a forma decimal? Eu chego aqui no resultado líquido de 27.750. Quanto que dá isso aqui por mês? Eu divido por 12. Eu chego a 2.312,50. Lembra que nós arredondamos que o ganho real médio do brasileiro é de R$3 mil? Portanto, seria muito difícil você viver de renda de uma forma sustentável com R$500 mil. Lembrando que se você simplesmente pegasse os 500 mil, aplicasse a taxa do CDI atual, que é de 13,65, e depois tirasse aqui os impostos médios, vamos colocar aqui 20% porque é curto prazo, aí você chegaria no valor fora da realidade, por não considerar a inflação, de R$ 54.600, que dividido por 12 daria quanto? R$ 4.450, completamente fora da realidade. Luan, então significa que desses R$ 4.450 eu só poderia utilizar R$ 2.300? Sim, exatamente. E quanto isso dá em termos percentuais? Dá algo próximo de 40%. E é o que eu recomendo para você ter segurança. Então, da totalidade que rende o seu patrimônio no ano, você vai pegar 60% e reaplicar no investimento ou em outro investimento que você considere uma oportunidade, e você vai usufruir apenas 40% no limite para ter sustentabilidade no longo prazo. Então, eu vou até colocar aqui 40%. Esse é o limite. O ideal é que você utilize bem menos do que isso para acumular ainda mais patrimônio. E com R$600 mil, quanto que eu estaria recebendo? O cálculo é o mesmo. 600 mil vezes 0,0555 dá 33.300, que dividido por 12 dá 2.775. De novo, você não poderia viver de renda com R$600 mil. E com 700? Com 700, aí sim, porque você poderia utilizar 3.237,50. Portanto, segundo o ganho médio mensal do brasileiro, você precisaria de R$700 mil hoje para viver de renda. Com R$800 mil você chegaria a R$3.700, com 900 mil você chegaria a R$4.162,50 e finalmente com R$1 milhão, que é o sonho de muitos brasileiros, você chegaria aí a poder utilizar R$4.625. Usando até R$4.500 você teria bastante margem de segurança para não perder da inflação, podendo então utilizar os recursos de forma bastante conservadora. Luan, mas aqui você projetou com base no ganho real médio da renda fixa e a renda variável. Seria melhor para mim? Primeiro ponto é que renda variável só vale para longo prazo. E quando digo longo prazo, é um período de 10 anos. Portanto, dificilmente você vai ver de renda antes do 10º ano com renda variável. Com valores próximos de R$1 milhão, talvez após 5 anos, mas 5 anos seria o mínimo do mínimo. De qualquer forma, quanto que rendeu a renda variável no Brasil, no caso aqui ações, ao longo do tempo? E aqui a Economática calculou o ganho do Ibovespa nos últimos 50 anos, ganho real, que seria então de 6,88%. Vamos arredondar para 7%. Então aqui seria de 7%. E aí você já percebe o porquê de muitas pessoas no Brasil ficarem na renda fixa, porque a diferença de taxa aqui não é exorbitante. Veja só,
de 5,55 para 7. E aí, 500 mil reais com uma taxa real de 7% daria 35 mil ano e, portanto, R$ 2.916,66 por mês. Portanto, com renda variável, você consegue viver de renda com 500 mil reais, mas leva tempo. Já na renda fixa, teoricamente, você já poderia viver imediatamente. O que eu não recomendo, porque é sempre importante primeiro você aguardar uma construção patrimonial. 600 mil seria R$ 3.500, 700 mil, R$ 4.083,33, 800 mil seria R$ 4.666,66, com 900 mil, R$ 5.250 e finalmente com R$ 1 milhão na renda variável você teria um ganho mensal aí para viver de renda de R$ 5.833,33. Essa seria a diferença entre renda variável no Brasil e renda fixa. O cenário vindouro pode ser alterado? Pode, mas nos últimos 27 anos foi assim que aconteceu. No caso da renda variável, a Economática pegou um período ainda maior, 50 anos, o que dá ainda mais assertividade para o dado estatístico. Portanto, você brasileiro que vive com mais de 4 ou 5 mil reais, você precisaria ter um patrimônio investido entre 900 a 1 milhão de reais. Do contrário, será bastante improvável você conseguir viver de renda com valores aqui de 800 a 500 mil. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem aulas exclusivas, inclusive sobre small caps, a última foi sobre a Simpar, aulas sobre indicadores da análise fundamentalista, preço ou valor patrimonial, dívida líquida sobre EBITDA, margem líquida, margem financeira, indicador PL, ROI. Você tem acesso à carteira do 0 ao 100 mil. Você também tem acesso aqui a lives exclusivas comigo. E você também fica atento ao meu racional e ao que eu estou fazendo e ações no radar. Você pode cancelar a qualquer momento associado Mirai. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você acha que dá para viver de renda com 500 mil reais a 1 milhão de reais? Já compartilhe esse vídeo com seu amigo ou parente para que ele tenha noção de uma projeção realista de como seria a aquisição da liberdade financeira ou então viver de renda. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!